Irmãos, agora vamos para Efésios, capítulo 6. Do versículo 1 ao 4. Quando você acha, eu vou orando, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós temos sentido a presença do Senhor no culto, meu Pai, até aqui. E eu creio que nós vamos continuar sentindo até o final do culto, Pai. Peço-te que o Senhor venha usar conforme a tua vontade, segundo a tua palavra, o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Efésios, se você puder ficar de pé, se não puder, pode ficar sentado mesmo. Efésios 6, do 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. A igreja pode ser assim. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje é o dia dos pais, né? E é lógico que a gente, não deve lembrar do pai, seja o dia do pai ou da mãe, seja o dia, da mãe, ou o dia dos pais, ou o dia das mães. A gente não deve lembrar só nesta data, como esta de hoje. A gente deve honrar pai e mãe sempre, como a Bíblia diz, certo? Então veio o meu coração falar sobre essa mensagem, porque quando diz aqui: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então tem que haver obediência, não é? Quando não há obediência, tudo fica comprometido. Quantas famílias estão vivendo sob tribulação constante por conta de princípios como esses que são quebrados? Não obedecem, filhos que não obedecem aos pais, E diz aqui o verso 2: honre o seu pai e sua mãe. Honrar significa o quê? Considerar como algo precioso, como um tesouro, valorizar, estimar, tratar com o máximo respeito. Honrar é isso, é uma definição boa para a palavra honrar, que tem tudo a ver com o honrar aqui de Efésios, capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 2. Tem que considerar como um tesouro precioso. É ter um respeito máximo, valorizar mesmo, estimar. Isso é honrar. Não é honrar num dia do ano, numa data. É honrar constantemente. Porque diz aqui que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo de número 2. A irmã abre aí para mim, por favor. Êxodo, capítulo 20, verso 12. E leia para nós, em voz audível, por favor. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Tem os dois mandamentos. Leia aí para nós, por favor. Porque foi o que Paulo mencionou aqui, um princípio, da antiga aliança. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá.
Então Paulo, ele trouxe o mandamento que se encontra em Êxodo. Quer dizer, isso é um princípio para todo o tempo, não é questão de lei, não é questão de graça, antiga aliança, nova aliança. Tem coisa na antiga aliança que é princípio para toda a vida. Eis aqui uma dessas coisas. Tem coisa que é princípio para toda a vida. E os mandamentos devem ser obedecidos. E alguém pode pensar assim: ah, pastor, então a guarda do sábado, como é que fica? A gente tem que entender, irmãos, uma coisa: que quando Deus criou o mundo, não é? Ele estabeleceu lá o dia de descanso, né? Ele santificou, está lá em Gênesis, isso. Porém, era o princípio, e aquilo foi um norte para a vida do povo, mas também estava na programação de Deus. Nós sabemos, eu sempre falo sobre isso, quando eu toco nessa questão do sábado, que Cristo viria, cumpriria a lei, e Cristo ressuscitou em qual dia? No sábado? Não, no domingo pela manhã. E a partir de então, muitos cristãos, os anais da história mostram isso, né? Eles passaram a comemorar o dia de descanso como o domingo. Isso não é uma heresia, é porque quando Deus ele fez o mundo, Cristo ainda não havia vindo. Tem que entender as coisas dentro da programação do próprio Deus. Então, você descansar no domingo não quer dizer que é heresia, não é? Ah, isso foi estabelecido por Roma, não é? Pelo imperador, pela igreja católica, ou seja quem for. Não, irmãos. Tem que entender as questões, porque quando Deus quer, Ele pode usar até o pagão, não para ser um servo dele como aquele que obedece pelo temor à palavra realmente, mas Ele pode usar para os seus fins, as suas finalidades. Mas aqui eu não estou falando por causa do imperador, da igreja católica ou de qualquer outra instituição ou pessoa, não. Eu estou falando por causa da Bíblia, porque a Bíblia diz que Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia de manhã. Qual foi o terceiro dia? Domingo. A Bíblia deixa isso claro. Então nós cremos nessa linha. Se a pessoa quiser guardar o sábado, aí é problema dela, né? Desde que ela não faça dessa doutrina, desse ensinamento, um ensinamento único, quem guarda o sábado vai ser condenado, e etc. Então a gente tem que saber até onde a gente pode concordar com uma coisa ou aceitar, né? Não é concordar, aceitar num campo em que há liberdade para a pessoa crer ou não crer, de determinada forma ou outra. Certo? Deixando bem claro isso aqui. Então, porque eu falei sobre os mandamentos, né? E eu disse que os mandamentos, eles são para toda a vida. Mas eu expliquei aqui a questão do sábado, que não é uma alteração ou uma transgressão, já estava no programa de Deus. Essa é a questão. Até porque Jesus, ele transgrediu alguma lei? Não, ele cumpriu ela cabalmente, completamente. Então Jesus é digníssimo de que nós, maravilhoso, não é? Façamos do domingo um dia de descanso. Como muitos cristãos ali no primeiro, segundo, terceiro séculos ali, né? E ao longo da história, eles passaram a ter um dia de descanso como o domingo. Certo? Então essa é a questão que a gente tem que entender. Voltando aqui para o trecho: honre
Efésios 6, 2. Seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Já expliquei. Para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Por que muitos filhos têm tido uma vida precoce? Têm morrido precocemente? E não têm tido uma longa vida na terra? É lógico, irmãos. Uma pessoa temente a Deus pode morrer precocemente? Pode. A Bíblia não está falando que isso aqui é uma regra absoluta em que ninguém não possa morrer. Não é? Caso obedeça o pai e a mãe, honre o pai e a mãe. Então a gente tem que entender essa questão. Mas via de regra, né, mais normalmente falando, é acontecer com o filho que obedece, que honra pai e mãe. O mais normal é de acontecer com ele o quê? Ele viver mais, ele ter uma longa vida na terra, uma longevidade, no que depender disso aí, para que tudo corra bem com você e tenha longa vida sobre a terra, para que o filho possa ir bem e ter uma longa vida. Tem pessoa que não está indo bem e nem tendo uma longa vida por causa dessa transgressão. Então tem que vigiar, né? Tem que vigiar. E o fato aqui do Senhor ter dito, né? Disse o Senhor, disse porque é um mandamento do Senhor, foi para Israel, né? Continua sendo para a gente, e Paulo disse isso também aos Efésios, certo? O fato do Senhor ter dito isso, disso ser um mandamento, né? Do Senhor, não quer dizer que a pessoa, por isso, o camarada honra pai e mãe, ele vai bem, tudo que ele fizer vai ter longa vida, não vai acontecer nada de ruim com ele. Não, essa também não. Tem que vigiar. Você não pode pegar um versículo e engessar, certo? Mas no que depender de honrar pai e mãe, ele vai ter uma vida longa. Ele vai ir bem na vida dele, vai ter uma vida longa na terra, certo? Essa é a questão. E no verso 4 ele disse assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina aqui é instrução, admoestação é conselho. Então os pais, qual que é a orientação também para os pais com relação, né, ao relacionamento entre pais e filhos? É para que os pais não irritem seus filhos, não provoquem. O pai, né, seja o pai ou a mãe, né? Estou falando pai porque é o dia dos pais, mas os pais, né, eles devem criar os seus filhos, instruindo os seus filhos, segundo a palavra de Deus, admoestando, quer dizer, aconselhando seus filhos segundo a palavra de Deus, para que os filhos tenham um caráter moldado pela palavra de Deus, para que no que depender disso haja um bom relacionamento entre pais e filhos, certo? Agora vamos para a primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, é uma palavra referente ao bispo, né? Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Uma pessoa não faltosa, não é? Aquela pessoa que tem uma conduta que não é marcada pela falta, e sim pelo exemplo, certo? Esposo de uma só mulher,
O que significa isso? Esposo de uma só mulher. O homem tem que ter uma só mulher. E aqui, irmãos, eu não quero entrar na questão de, pastor, e o camarada que divorciou, né? Houve um divórcio no seu primeiro casamento e casou de novo e está na liderança de uma igreja. Depende do motivo pelo qual ele se divorciou. Se a culpa é dele ou não. Tem tudo isso, né? Mas o fato que eu quero trazer aqui é que o homem de Deus tem que ter uma só mulher. Aquele que deseja o episcopado, quer ser líder, porque querendo ou não, irmãos, a gente pode acontecer um caso ou outro da pessoa ter tido um problema, né? E ela consertou a vida dela e ela entrou num outro relacionamento, que a pessoa vai estar condenada, a menos que ela esteja em pecado, fazendo a obra de Deus, ou não queira se arrepender. Mas ela se arrependendo e entrando num outro relacionamento, é igual eu falei, eu vou entrar aqui no mérito da questão, porque não é o objetivo da mensagem de hoje, né? Mas a gente tem que ter cuidado para não virar costume nem vício. Tem camarada que é líder de igreja, vai ver o histórico dele nessa questão de marido e mulher. Ele já teve muitas mulheres. E aí? Aí eu já vejo que essa pessoa não está adequada para o ministério, que ela tem problema nessa área. Então, tem que vigiar, né? Porque é um dos princípios bíblicos para o ministério a pessoa ter uma vida matrimonial, na medida do possível, exemplar e moral. Certo? Até para transmitir confiança para a igreja. Como é que, por exemplo, um membro da igreja, casado, né, ou um casal da igreja, vou colocar assim, vai ter confiança de passar algo para o pastor, sendo que o próprio pastor já vem de muitos relacionamentos? Em vez dele transmitir confiança, as pessoas vão olhar para ele e ele vai transmitir com esse estilo de vida desconfiança. Então, eu estou dando aqui um exemplo. Esse tema é vasto, mas eu quero aqui, como eu falei, não é o objetivo da mensagem de falar só sobre isso. Estou falando porque é um tema também relevante com relação à família, e o meu objetivo hoje é falar sobre a família. Certo? Então, marido de uma só mulher, ou esposo de uma só mulher, moderado significa o quê? Uma pessoa controlada, né? Sensato. Então, o homem de Deus tem que ser controlado, sensato. Quantos homens de Deus hoje existem que são insensatos? Então, esse tipo de pessoa que vem de vários relacionamentos, pessoa insensata, esse tipo de pessoa é um problema para o ministério, porque ele já vem de muitas transgressões, ele já vem transgredindo os princípios da palavra e exercendo o ministério. Então ele vai comprometer muita gente. A igreja da qual, né, esse cidadão, caso ele venha assumir a igreja da qual ele será o pastor, ou da qual ele já é, se torna uma igreja comprometida, ou se tornará caso ele venha assumir futuramente, certo? Então o homem de Deus tem que ser controlado, sensato, ter um bom juízo. Irmãos, o que tem de pessoas hoje na liderança de igreja com mau juízo, pessoas equivocadas, precipitadas, que não zelam pelo ministério. Meu Deus, terrível isso. Por isso que a pessoa tem que saber a igreja da qual ela está fazendo parte. Não existe igreja perfeita.
Mas os princípios bíblicos nós temos que estar zelando para cumpri-los, porque são eles que regem a vida espiritual, moral, física da igreja. A casa de Deus é de respeito. Isso. Modesto. O que é modesto? Simples, sem vaidade. Sem vaidade. Uma pessoa simples. Não é? Então, a gente vai vendo que a Bíblia, de acordo com o que está escrito aqui, a pessoa de Deus, ela agindo assim, quem age assim realmente é de Deus, porque as pessoas olharão ou olham para uma pessoa dessa e veem o que nela? Um homem de Deus, porque pratica, aprendeu, exerce os princípios que todo líder deve ter. Todo líder deve ter, né? Quer dizer, hospitaleiro, quer dizer, uma pessoa que tem o prazer de receber as pessoas, né? Tem disposição para receber, não é? Certo? Tem pessoa que não recebe ninguém na casa dela, é só na igreja. A casa sempre aberta com Não é? Então, principalmente aquela época, né? Aquela época em que havia necessidade, uma necessidade, chega a dizer ainda em determinado sentido, até maior, de receber pessoas. Mas eu digo aqui trazendo para o campo de trabalhar com pessoas. O camarada quer ser líder para pregar. Hoje muitas igrejas têm cometido um erro gravíssimo. Elas formam líderes que pregam nos cultos, nos altares, nos cultos das igrejas. Mas quando esses líderes vão para a experiência prática da vida, não tem. É um arraso. Não tem experiência, porque quem formou e ensinou também não tem. Ou por algum motivo não ensinou corretamente, e isso acaba sendo algo comprometedor. Porque esse líder vai lidar com pessoas. Se ele só sabe falar do altar, como estou falando aqui agora, mas na lida com a igreja ele não tem experiência com o mundo espiritual, na hora que ele se deparar com essas realidades, ele vai ter problema sério, porque ele não foi preparado para isso. Olha só o que nós temos também enfrentado nos nossos dias. Obviamente, são muitos que fazem isso, cometem essa transgressão. Que transgressão, pastor? Da não preparação para o ministério. Muitos ministérios preparam a pessoa para tomar conta de igreja. Eu vou usar aqui um termo a grosso modo, mas não segundo o que a Bíblia diz. É lógico, não há ninguém que é feito que preenche tudo que a Bíblia fala, ou que tem todos os requisitos, ou pré-requisitos, ou qualificações que a Bíblia fala que tem que ter. Mas a pessoa tem que buscar ter o máximo possível, porque o padrão é a Bíblia, né? Vamos continuar. Apto para ensinar. Então a pessoa tem que saber ensinar, o líder tem que saber ensinar. E muitos líderes, a gente vai conversar com eles numa conversa normal e natural. A gente vê que eles não conhecem a Bíblia. Eu não estou falando de conhecer muito bem a história. Conhecer a história para um pastor é importante. Conhecer a história, né? De lá para cá, do tempo bíblico para cá, porque vem acontecendo várias coisas, como já aconteceram muitas coisas. Então, se o camarada não conhecer, ainda ontem eu estava conversando com o irmão ao fim de uma reunião, né? No final ali, e eu disse isso para ele. Eu falei, meu irmão, a pessoa, ela tem que conhecer alguns acontecimentos, né? Que já aconteceram na história da igreja, para que ela não cometa erros hoje, para que ela não tropece em situações que foram resolvidas no primeiro, segundo, terceiro séculos, e de lá para cá vem sendo resolvidas essas situações. Senão a pessoa vai achar que é algo novo e que Deus está revelando algo para ela, pessoas
questão resolvida na história da igreja. Então tem que vigiar, não é? Não é conhecer de mais nem de menos, mas conhecer o que tem que ser conhecido. Certo? Porque senão a pessoa vai ensinar o que para a igreja dele? Tem que ter conhecimento, né? Às vezes a pessoa quer o ministério, mas não quer as qualificações. Eis aqui uma delas, que Paulo disse a Timóteo: não quer aprender para ensinar primeiro, aí vira uma confusão danada. Por isso também, por um mau ensinamento, é que nós temos tantas igrejas hoje equivocadas, precipitadas, né? Como eu disse, não é igreja perfeita, nem haverá. Porém, por falta de ensinamento, né, do ensinamento mais correto possível, nós temos muitos problemas também. Não dado ao vinho, quer dizer, não deve ser um camarada dado ao alcoolismo, né? Não dado ao vinho, tal, um beberrão, coisa do tipo, né? Nem violento, quer dizer, um homem de Deus violento, ele escandaliza também o ministério, né? Como outros pecados mais cometidos escandalizam, também, né, a violência ela escandaliza, traz escândalo para o ministério. Porque o homem de Deus ele tem que ser conhecido. Por quê? Vamos continuar aqui. O próprio texto fala, porém, cordial. O que significa a palavra cordial? Uma pessoa gentil, amável, paciente. Então, se o camarada é violento, ele já compromete logo o ministério dele. Ele não é paciente, não é gentil. Então, o homem de Deus tem que ter um perfil, né? Ele tem que ter esse perfil, ele tem que ter essas qualificações. Certo? Não quer dizer que ele vai ter tudo que a Bíblia fala. Creio até que ninguém tem tudo absolutamente. Mas a Bíblia é o padrão, estou falando nesse sentido. Não é? Se a gente buscando exercer essas qualificações já é difícil, e se a gente não tiver essas qualificações como padrão para nós? Aí vai se tornar impossível. É o que tem se tornado, infelizmente, para muitas igrejas, né? Então, o homem de Deus ele tem que ser o quê? Cordial, inimigo de conflitos. Ele não deve ser um camarada briguento. Ele tem que ser inimigo de conflitos, de guerras, brigas. Não avarento. Quer dizer, não pode ser aquele camarada que gosta muito de dinheiro. Eita, meu Deus do céu, falar isso hoje. Da igreja que a gente vê a avareza estampada na cara dela, né? Ah, pastor, então o homem de Deus tem que gostar de miséria? Não é essa a questão. Não é isso que Paulo tinha em mente quando passou essa carta para a igreja de Éfeso, mais especificamente para Timóteo, né? Que era o pastor da igreja de Éfeso. A carta, obviamente, serviu para toda a igreja, mas foi endereçada a Timóteo. Porque quando você faz a obra de Deus, com temor, reverência, Deus vai te abençoar. Deus vai acrescentar para você o que for necessário. Agora, quando a pessoa ela é avarenta, ela já está caindo em contradição. Ela já está agindo de forma contrária a Deus. Esperar o que disso aí? Infelizmente, muitas igrejas hoje têm sido avarentas, não é? Líderes têm que vigiar com isso. Falta de Bíblia. Verso 4, ó. Em que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então, o homem de Deus tem que governar bem a sua própria casa, como diz aqui, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Para quê? Quem tem que fazer isso? Para que ele possa dar conta também da igreja do Senhor, porque o versículo seguinte fala assim, ó, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se a própria casa do cidadão ele deixa de qualquer maneira, não administra, ele vai administrar a igreja de Deus? Não. Então, nesse sentido, não é? A igreja ela é uma extensão da casa da pessoa. Ou seja, o que ela faz na casa dela, ela vai fazer também na igreja. Amém.
deveria ser. Ou deveria ser, pelo menos, né? Porque não é para muitos, infelizmente. Então, a igreja, ela tem que ser um reflexo daquilo que acontece na casa da pessoa. E eu não estou falando com isso, e nem Paulo tinha isso em mente, creio eu, que a pessoa não pode ter problemas do lar. Essa é outra questão. Eu creio que a questão aqui está ligada à não solução dos problemas, porque problemas todos nós temos. A não solução, aquela pessoa que é desleixada para com a própria casa, descompromissada. Então, assim ela vai ser a igreja de Deus. Ela não vai zelar, ela vai deixando tudo. Quantas igrejas nós já vimos e temos visto, infelizmente, que ficam bagunçadas por conta disso? A pessoa não sabe cuidar nem da própria casa dela. Então, tem que ter essa vigilância. Criar os filhos sob disciplina. O que é disciplina aqui? No verso 4. Submissão. Com todo respeito. Tem que criar os filhos com submissão e todo respeito. Não é? Certo? Versículo agora de número 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então, não pode ser alguém recém-convertido, tem que ser uma pessoa experiente. Hoje todo mundo é pastor, camarada com poucos dias ou poucas semanas, meses, né? Ou inexperientemente já se torna pastor, se torna evangelista, profeta. Isso aí, irmãos, é um abismo. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Nesse sentido, eu vou usar nesse sentido. O que vai acontecer? O que se esperar de alguém que nem preparado foi e já está na liderança, já está na condução? Se a própria Bíblia fala para não ordenar ninguém recém-convertido, uma pessoa inexperiente, para que ela não se orgulhe, não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Isso é a mesma coisa de um laço, né? Armado pelo diabo, no qual a pessoa cai, uma armadilha, certo? Ela cai, como diz a Bíblia, numa condenação tramada pelo diabo. Em algumas versões está assim: para que ela não caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, eu creio que a primeira opção está mais adequada. O diabo trama, certo? E a pessoa cai. Eu creio dessa forma, né? O diabo, ele arma uma armadilha, certo? A pessoa cai numa condenação tramada pelo diabo. Agora, para quem interpreta, como está em algumas versões, para que não caia na mesma condenação que caiu o diabo, qual foi a condenação na qual o diabo caiu? De acordo com Isaías, capítulo 14, né? Você vai ver isso em Isaías 14, 13 ao 14, e Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. São passagens da Bíblia que falam sobre Isaías, o rei da Babilônia, Ezequiel, o rei de Tiro, e que alguns interpretam, aplicam essas passagens ao diabo. Para quem entende assim, o diabo caiu pelo orgulho dele. Ele quis ser igual a Deus. Para quem interpreta assim, ele almejou uma coisa muito alta. Então a pessoa que é inexperiente ministerialmente, ela já recebeu o poder antes de poder ter, ou de ser preparada para ver se, né, teria condições de assumir. Ela já recebeu.
Então o que ela vai fazer? Ela vai se orgulhar, ela vai se desobedecer. E ela vai, muito provavelmente, cair na mesma condenação de orgulho que caiu Satanás, que quis ser igual a Deus. Meu Deus! Olha só, quantos ministérios nasceram assim? Pessoas que foram ordenadas despreparadamente, inexperientemente, recém-convertidas ou fora do tempo, e acabaram formando seus ministérios debaixo de rebelião. Olha só a situação. Mas vamos trabalhar mais na questão da primeira interpretação. A pessoa inexperiente, ela vai provavelmente cair na condenação tramada pelo diabo. É uma armadilha. Então nunca deve ser dado poder, ou não se pode dar poder para alguém que não pode ter, ou fora do tempo. Porque nesse sentido, o que é que vai mostrar se a pessoa está apta para o ministério ou não? O teste. É no teste com o qual ela for testada. Se ela se mostrar uma pessoa irrepreensível, ela vai ser ordenada. Você vai ver isso aqui no verso 10, ó. Também esses devem ser, com relação aos diáconos, né? Primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Testem eles primeiros. Se eles passarem no teste, forem irrepreensíveis, né? Que exerçam o diaconato. Então não se pode ordenar uma pessoa sem preparação. Isso é sinônimo, nesse sentido falando, posso dizer, de condenação. Não é? Agora vamos para o versículo de número 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Não é? Não. Ele tem que ter bom testemunho para com os de fora. Para que ele, dando bom testemunho para as pessoas de fora da igreja, com isso, ele vai poder, além de estar honrando o nome do Senhor, o ministério, até ganhando almas para a igreja. Porque as pessoas olharão, as pessoas não cristãs olharão para ele e verão: esse é um servo de Deus. Então, as pessoas que se converterão, muitas delas se converterão, não é? Pelo testemunho de homens de Deus, o bom testemunho. As que se converterão por isso. Então, nesse sentido, nós não vamos cair na desonra e no laço do diabo, não é? Porque se a pessoa não fizer isso, não der um bom testemunho para nós de fora, ela vai estar desonrando, caindo na desonra e no laço do diabo. E infelizmente muitos têm caído nesse laço, não é? Eu costumo dizer o seguinte: não há perfeição. Já falei isso aqui, não há perfeição, mas nós temos que caminhar dando o quê? Testemunho. Tem pessoas que estão olhando para a gente. Tem pessoas que estão vendo a gente. E algumas delas se converterão, muito provavelmente, pelo nosso testemunho, a Bíblia é clara. Agora, se nós dermos um mau testemunho, nós podemos estar afastando essas pessoas
trazermos elas para o reino, afastaremos essas pessoas do reino, pelo mau testemunho. Então, o bom testemunho faz com que a pessoa não caia na desonra, no laço do diabo, o bom testemunho, e vai fazer com que a igreja cresça saudavelmente. Porque as pessoas que querem uma vida mais adequada, o que elas vão fazer? Eu estou vendo aquela irmã ali, ela vai para a igreja todo dia, de quinta-feira, dia de domingo, todo dia que tem culto na igreja dela, todo dia de culto na igreja dela, ela vai, aquele irmão vai. Então a pessoa, nós estamos dando o nosso testemunho, e ele tem que ser um bom testemunho, certo? É fundamentalíssimo o bom testemunho para ganhar almas para o reino de Deus. É a famosa mensagem sem palavras. A pessoa prega com seu modo de vida cristão. Aleluia. Então, nós temos que fazer isso para que nós possamos dar um bom testemunho. Verso 8, do mesmo modo, quanto aos diáconos ou adiáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. Então segue na mesma linha. Do mesmo modo, os diáconos, isso é um padrão para os obreiros, para o corpo de obreiros, como para todo cristão da igreja. Pode ser aplicado isso aqui, não é? Porque é um princípio moral, ministerial, comportamental para o reino de Deus, aqui na terra, para a igreja, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A pessoa tem que conservar o mistério da fé com a consciência limpa, certo? Esse mistério que foi oculto e revelado a nós, com a vinda de Cristo e tudo mais. Também estes devem, verso 10, ser primeiramente experimentados, é o que eu falei, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. A pessoa chegou à igreja, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu creio que todo pastor já cometeu esse tipo de falha, que é de usar alguém, às vezes até por uma questão de necessidade, não adequadamente. Então a gente tem que analisar uma série de questões. Porém, a pessoa chegou à igreja, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso, fiz aquilo. Meu irmão, seja ele ou ela, meu irmão, fique à vontade na nossa igreja. A nossa igreja funciona assim, 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 assim. Aqui na nossa igreja, a pessoa, para exercer algum cargo, caso ela já seja uma pessoa ordenada, ela tem que ter um tempo, ela tem que passar por alguns meses de avaliação, certo? Então, se você nesse tempo se mostrar irrepreensível nesse teste, você vai exercer o seu ministério que Deus te deu. Agora, tem que passar pelo período de avaliação, porque quando a pessoa é obediente, ela chega e fala assim, pastor, ela fala, eu já fiz isso, aquilo e tal, era isso na igreja tal, mas eu vim aqui para obedecer, eu vim aqui para servir, eu não vim aqui para poder querer mostrar o que eu já fui, ou venho sendo, houve um problema na igreja que eu era dela, ou eu mudei de cidade, agora eu preciso de uma igreja, eu pedi a direção a Deus, e eu vim para aqui, para a igreja do Senhor. Pastor, eu estou disposto a passar pelo período de avaliação. O Senhor pode me avaliar. Se eu der fruto, o Senhor me ordene ou me receba. Se eu não der fruto, que o Senhor não me ordene.
E costuma também a pessoa chegar à igreja e ela nem fala muita coisa, ela só se apresenta porque isso é necessário. O pastor tem que apresentar a igreja, a pessoa também tem que se apresentar para que eles se conheçam. Porém, a pessoa chega e ela não fala muita coisa, ela faz. Porque aquele que quer fazer o ministério crescer, ser um ministério edificado, aquele que quer fazer o ministério crescer e ser edificado, ele não vai chegar falando, ele vai chegar fazendo. E a Bíblia fala que a árvore, Jesus disse, é conhecida pelos frutos. A pessoa, ela tem que fazer as coisas na obra de Deus, na casa de Deus, se ela tiver frutos para isso. É por isso que nós temos tido muitos ministérios fracassados. E aqui o fracasso, eu não digo a ideia de pequenez do ministério. Não estou falando de igrejas grandes numericamente ou pequenas, cada caso é um caso. Aqui eu estou falando de ministérios que estão fracassados, porque tem pessoas que falam muito e fazem pouco. Tem pessoas com título, mas não com fruto. E para Deus não importa o título, importa o fruto. Nós temos que estar dando fruto digno de arrependimento. Se não houver fruto, não há nada para o reino de Deus. A pessoa que serve a Deus, ela tem que ter o quê? Fruto. Não adianta eu falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso, não. Eu tenho que chegar e falar, pastor, eis-me aqui. Eu estou dando um exemplo da pessoa que chega na igreja, né? Tem que conversar comigo, seja qual for o líder da igreja, né? Pastor, eis-me aqui. A pessoa se apresenta e fica na dela, espera o momento dela, porque ela sabe que quem levantou ela foi Deus e não foi homem. Por que nós temos tido hoje também muitos ministérios fracassados? Como eu falei aqui no princípio da mensagem, filhos que não honram seus pais. Alguns pais também que vivem provocando os filhos, aí há aquela desordem na casa. E o diabo, ele usa isso, ele arma essa cilada, não é? Isso é uma condenação tramada pelo diabo, e muitas pessoas caem nessa condenação. Então, eu não vou pregar para vocês aqui sobre um lar perfeito no sentido de não ter problemas, porque todo lar tem problema, todo lar tem. Eu tenho problema, eu já tive tantos problemas que eu já até cheguei a perguntar para Deus, Senhor, por que está acontecendo tantas coisas comigo assim, dessa forma? Mas aí chega um ponto que você para de ficar perguntando tanto. Você vai aprendendo a lidar com os problemas, porque na permanência, na perseverança, na sua esperança, na sua luta, Deus te dá vitória. Porque sem luta não tem vitória. Tem pessoa que quer ministério para se mostrar, mas Deus quer ministério consagrado a Ele, para a pessoa se consagrar a Deus. Deus não quer ministério para a pessoa se mostrar. Deus quer ministério para a pessoa se consagrar. E toda pessoa que se consagra a Deus, que se dedica para Deus, que se separa para Deus, Deus abençoa a vida dessa pessoa. No vale, Deus está com essa pessoa. Na dificuldade, quando o diabo se levanta, quando as trevas se levantam contra a pessoa, Deus, ele se mostra presente na vida da pessoa e honra a pessoa, e a pessoa passa pela tempestade e prevalece, porque Deus faz com que a pessoa prevaleça e permaneça. Porque o segredo é Deus. O segredo é Deus. É dessa forma. Mas muitos estão na obra de Deus com uma visão humana. É o problema. Querem respostas imediatas. São pessoas materialistas, empresários da fé.
Para não dizer que muitas igrejas já se transformaram em empresas. Eu não estou dizendo que a igreja não pode ou não deve ser, com esse argumento, organizada, não. Ela tem que ser. Mas uma coisa é organizar a igreja, isso é necessário, é saudável. Outra coisa é fazer da igreja uma empresa. Isso é pecado. E Paulo falou também a Timóteo. Nós sabemos disso. Isso está aqui claramente na carta de Paulo a Timóteo, quando ele falou sobre esse problema. Deixa eu dar uma olhada, se me veio a memória aqui agora, não estava na minha mente falar sobre isso, mas me veio a memória. Olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, só esse trecho, verso em diante. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra completamente o seu ministério. Paulo falou desse tempo que nós estamos vivendo, não é? De uma forma mais abrangente no nosso tempo, isso está acontecendo. Hoje muitas pessoas se recusam a ouvir a verdade, entregam-se às fábulas. Meu Deus. Ou seja, fábulas, histórias contadas que não podem ser comprovadas. Quantas pessoas hoje, mestres, ensinando coisas que têm matado as igrejas, que têm engessado as igrejas, que têm deixado as igrejas com interrogações na cabeça, não com exclamações. Nesse sentido falando, Deus quer exclamação, Deus quer que a igreja louve, Deus quer que a igreja glorifique o seu nome, não fique com interrogações na cabeça, como por exemplo, esse cidadão está pregando isso, mas como que a gente vai ver se isso está na Bíblia? Não está, porque é uma história que não pode ser comprovada. Meu Deus do céu, é o que está acontecendo. Pessoas se especializam para deixar os irmãos da igreja com interrogações na cabeça, sem falar um grau elevado de psicologia e tantas outras ciências. Não que eu seja contra a princípio a psicologia, mas dependendo do grau de ensinamento da psicologia na igreja, a igreja que faz isso, ela acaba cometendo um erro. Por que, pastor? Porque a psicologia de Deus já está na Bíblia Sagrada. Quando a pessoa prega e ensina, a própria palavra já tem esse suporte. Então, quando a pessoa se dá a psicologia e a outras ciências, ela acaba com isso apagando a ação do Divino Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não possa usar alguém da área da psicologia, quando é uma pessoa consagrada, tem entendimento, crê na palavra, ele usa, logicamente, não ser ignorante, mas dependendo do grau, do volume de ensinamento de ciências humanas da igreja, esse volume de ensinamentos, ele acaba matando a igreja. A igreja não precisa de tantas ciências humanas, o que a igreja precisa é da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus que sara, cura, liberta, restaura todo aquele que nela crê. É o que nós temos que pregar dessa forma, meus irmãos. E hoje, pessoas se especializando tanto e não se especializando na escola do Espírito Santo, na faculdade do Espírito. E aí, quando a pessoa se depara com
Ela é intelectual demais. Ela se intelectualizou, se formou tanto nas ciências dos homens, mas não na ciência de Deus. Que vigiemos com isso, meus irmãos. Tudo isso prejudica bem. Mas voltando para o encerramento, e agora para encerrar mesmo, ainda a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, agora do verso 11 em diante. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas. Quer dizer, as mulheres de Deus devem ser de respeito, pessoas respeitáveis, não maldizentes, né? Moderadas, quer dizer, controladas, fiéis em tudo. A mulher de Deus tem que ser assim. Hoje tem mulher de Deus na igreja que tem padrão para a vida pessoal, mulheres do mundo aí. Olha só aqui o padrão de Deus para abençoar a mulher de Deus, a igreja e aqueles que convivem com a mulher de Deus. Verso 11: do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Vai ver a pessoa, ela não é respeitável, é maldizente, não é moderada, não é fiel, acaba, né, comprometendo tudo. Tem muitas mulheres que estão aqui, né, honrando a Deus, mas tem muitas que não. Por quê? Vai ver o que é padrão para a pessoa, estilo de vida. As redes sociais, fulano, beltrano, pessoas que estão por aí propagando abominações para Deus. Aí vem esse espírito misturado para dentro da igreja. Ah, não repreende a fulano não, pastor, senão ela vai sair da igreja. Ela é filha do Beltrano. Não repreende não, deixa ela desgraçar a igreja dela com esse espírito de luxúria nas redes sociais. Tem milhões de seguidores envergonhando a Deus, dando mau testemunho. Estou dando um exemplo aqui, tem muitos que fazem isso. E é triste dizer que tem pessoas fazendo isso dentro das igrejas. Não é? Devemos vigiar mulheres, homens, todos nós, né? A pessoa ela quer ter uma vida promíscua, ou uma vida que ela julga ter liberdade para vivê-la, então que ela vá para o mundo, porque lá no mundo vale tudo. Agora, na casa de Deus não. Quer escandalizar? Escandalize no mundo. Não destrua a vida da igreja não. Porque a Bíblia fala que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus também vai destruir essa pessoa. Fala ou não fala? Claro mesmo. A pessoa que promove destruição para ela mesma, e posso dizer até para a igreja, e ela não se arrepende, uma hora quem vai destruir é Deus. Vigiar com isso, tá? O problema da pessoa em última análise nesse sentido é com Deus. Verso 12: o diácono seja marido de uma só mulher, mesma coisa, lá para o bispo, né? E governe bem seus filhos, a própria casa. Então, quer dizer, mesma coisa. Pois os que desempenharem bem no diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Né? Só um detalhe: quando você vai para Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 ao 20, o que fala lá? O filho que era beberrão, fanfarrão, rebelde, que não obedecia os pais, ele era entregue para as autoridades da cidade e era apedrejado para que o mal fosse tirado. Deus que deu essa lei. É uma lei meio assim violenta, né? Mas Deus que deu. Deus não muda. Hoje essa lei, para nós aqui no Brasil, ela não vale mais. Mas isso é para a pessoa ter uma ideia, de como vê Deus, de como Deus vê, né? Uma pessoa que destrói a família, né? Uma pessoa que acaba com tudo que os pais construíram, um fanfarrão, um filho beberrão, irresponsável, querendo ou não esse filho, porque Deus não muda.
se ele não se agradava, o fato dele não ter dado essa lei para a igreja, da pessoa não ser apedrejada hoje que faz isso não isenta a pessoa de ser vista assim diante de Deus, não. Como uma pessoa digna de punição severa. E muitos têm sido, que não honra pais e mães. E se você for lá, rapidamente, só para você ter uma noção, qual que era o objetivo dessa disciplina severa de Deus? Somente para a gente ver isso. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Isso era para promover o quê? Temor. Muitas vezes Deus faz uma coisa trágica. Sabe para quê? Para que as outras vejam, ó, cuidado. Esse terreno aí é um terreno que aquele que é dono dele toma nota. E quando ele vem para tomar nota, ele arranca o cabra mesmo. Aquele que é um profano, aquele que fica destruindo a obra, aquele que é um perverso mesmo. Né? Então o diácono que obedecesse esses princípios, exercesse esses princípios, ele, olha só, alcançaria, como até hoje, né? Todo diácono que faz isso, ele alcança para si mesmo, né, uma boa posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a própria igreja reconhece o ministério de uma pessoa, né, que exerce bem, dá exemplo, dá testemunho. Isso vai fazer com que a pessoa cresça ministerialmente cada vez mais. Essa pessoa vai pregar com cada vez mais poder, convicção, unção, e as pessoas ouvirão porque há um poder na vida dele. Ele vela por princípios. Então, que nós vigiamos com relação à família, porque Deus, Ele faz questão de ter esse zelo, e Ele quer que nós zelemos pela nossa família, pela nossa igreja, não é? Para que no que depender disso, nós possamos trazer pessoas para o reino, e que a gente não afaste pessoas do reino por um mau comportamento. Amém? Se coloque sobre seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu vos abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a doce suave consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, um bom final de domingo, para que nós encerremos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, na consolação do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas ouvem a Deus. Dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus.